nosso presidente, primeiro e segundo secretários, nossos servidores aqui nos auxiliando nesta sessão, os demais pares, público aqui presente, na pessoa do Sensei, e aqueles que nos acompanham também pelas mídias digitais, a todos uma boa noite. Hoje a gente retoma nossos trabalhos aqui, internos, né, depois do período de recesso. Os vereadores, apesar do período de recesso, continuaram nas suas atividades de vereança. Pude acompanhar alguns vereadores com encontros com deputados, outros pleiteando alguns recursos em secretarias, alguns indo em reuniões nas escolas. E, falando de mim, eu pude participar de algumas reuniões também. Tive uma reunião com o prefeito, onde pude apresentar a ele e ao Pedro algumas situações que a população me cobrou nesse período. E, dentre elas, recapeamento asfáltico, que é um assunto que a gente vem batalhando há um bom tempo, cobrando algumas iniciativas, e está difícil de acontecer esse recapeamento, principalmente, que a gente sabe que é um pouco mais burocrática a questão, que é da extinta usina Santa Luísa. Aquele trecho está bem complicado, tem alguns impedimentos e precisa ser tomada alguma medida. O pessoal, às vezes, tem me informado que teve algumas mudanças de horário de trabalho nas empresas que estão sediadas ali, e alguns precisam sair de noite para chegar lá no trabalho no horário, de madrugada. Ainda está escuro e está bastante perigoso aquele trajeto. Então, precisa ser tomada uma medida urgente em relação ali, e que seja feito também um recapeamento em algumas ruas aqui do nosso município, tendo em vista a vinda de alguns recursos, que fui informado de que estão chegando alguns recursos aí. Então, que seja dado andamento o quanto antes aí, porque tem algumas ruas da cidade que estão bastante danificadas também. Alguns vereadores estão buscando recursos aí para esse tipo de manutenção. E tem também a possibilidade de utilização de recurso próprio para algumas manutenções mais urgentes aqui na cidade. Outra situação que aconteceu durante esse período de recesso foi o Agita Férias, que, apesar de ter sido de uma forma discreta durante poucos dias, mas já saiu do papel. Então, isso é importante. Foi utilizado o local que há vários anos eu peço para que seja utilizado o centro comunitário, para que a gente crie algumas ferramentas para tirar as crianças só do computador, só do celular, principalmente nesse período aí de recesso escolar. Então, foram poucos dias, né, do dia 21 ao 25, mas já aconteceu. Então, que seja aperfeiçoado nos próximos períodos de férias e recesso esse programa, que seja criado até a possibilidade de um ponto fixo e permanente ali, que em outras épocas já aconteceram também, pinturas em tela, algumas atividades culturais e algumas outras atividades esportivas também. Então, quero parabenizar a iniciativa de todos que participaram desse evento aí, para que concretizasse esse período de recesso escolar aí, e que seja dado continuidade nos próximos períodos de férias e recesso que venham pela frente. Um outro assunto bastante preocupante agora também, que foi trazido ao meu conhecimento, é a questão do corte do fornecimento de medicamentos aqui no nosso município. Algumas pessoas de baixa renda informaram da gravidade que está essa questão, porque receberam em cima da hora, não possuem uma condição, às vezes, de fazer uma aquisição do medicamento, e a mãe dessa pessoa faz uso de medicamento contínuo, e aí a gente tem uma questão de saúde e um caso de vida ou morte, porque
a pessoa faz uso de um medicamento que é extremamente necessário para manutenção de sua saúde, e ela simplesmente foi comunicada de que não ia ser dado a continuidade no fornecimento. Então, imediatamente procurei o prefeito, expus a situação tanto para ele quanto para o responsável do departamento, e eu espero que seja tomada alguma medida, porque já se passou aproximadamente um mês, e pelo que eu tenho conhecimento, ainda não foi solucionada essa questão. Então eu vou buscar maiores informações. A gente sabe que existem alguns critérios para se fazer jus a algumas questões assistenciais, mas questão de saúde é uma questão que é direito de todos e deve ser viabilizada de alguma forma o fornecimento desses medicamentos. Então eu quero obter mais informações do porquê do corte desse fornecimento desse medicamento, para que a gente possa, de alguma forma, seja através do prefeito, seja através do departamento da DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde, ou alguma outra forma, mas a pessoa não pode correr esse risco de vida pelo corte brusco desse fornecimento. Sobre o posto de atendimento da Receita Federal, que nós fizemos ofício, eu juntamente com o vereador Alisson, a Receita Federal para implantação de um posto de atendimento da Receita aqui no município, onde são feitos alguns atendimentos na própria cidade, sem a pessoa ter que se locomover para alguma cidade vizinha. A gente está aguardando algumas informações, fui informado que o prefeito também já estava buscando algumas parcerias aí para agilizar o processo de implantação na cidade. Então, conversei com o vereador, a gente vai estar buscando mais informações para que o quanto antes esse posto venha a ser implantado aqui, que vai beneficiar e facilitar muito a vida de vários cidadãos aqui da cidade. Por fim, quero parabenizar o Sensei, assim como outros vereadores que já fizeram uso da palavra aqui, parabenizaram pelo trabalho que vem sendo realizado, pela representatividade que vem tendo o município através do karatê, não só no estado, mas agora em âmbito nacional. Isso é muito importante. O karatê, outras modalidades esportivas que o Wallace tem buscado algumas parcerias, tem informado que tem tido algumas dificuldades também. A gente espera que isso seja solucionado o quanto antes, porque a gente é muito cobrado pelos jovens aí por estar constantemente em contato com eles aí na cidade. Então, a gente torce para que seja solucionado essas outras modalidades aí que tem alguns entraves aí. Então é isso. Agradeço a todos pela confiança. Voltando às sessões, a gente continua à disposição para pleitear algumas demandas aqui da cidade e vamos continuar buscando sempre parcerias aí para poder, o quanto antes, solucionar esses problemas que constantemente estão chegando ao nosso conhecimento aqui. Muito obrigado pela confiança e uma ótima semana a todos.